Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande estar aqui novamente gravando um vídeo para vocês, para nós, né? Poder estar dividindo com vocês informação. Eu gostaria de agradecer a todos que participam do canal, aqueles que compartilham, que dão seu like, que se inscrevem, enfim, muito obrigado. Eu sou Jefferson Siqueira e esse é o canal Reversão Quântica. Hoje o tema é um tema muito, mas muito importante, que nós vamos falar sobre os arquétipos no universo infantil, ou as histórias arquetípicas no universo infantil, tá bom? E antes de começar, só gostaria de dizer para você que na descrição do vídeo aí embaixo, tá vendo aí embaixo? Na descrição do vídeo, bem, tem o site pessoal, meu site pessoal, onde se encontra a rádio, tem o blog, tem a fanpage no Facebook. Eu gostaria de pedir para você se inscrever na fanpage, porque aí você vai receber, quando a gente grava um vídeo, automaticamente ele vai para a fanpage e você vai ser o primeiro a ser comunicado, vai poder assistir bem rápido, né? Bem, também tem o blog, né, que tem os vídeos estão lá no blog também, tem alguns artigos que eu escrevi que estão no blog. Que mais? Bem, por enquanto é isso. As páginas ligadas ao meu trabalho no Facebook, que é do grupo Efeito Mandela, Efeito Quântico / Efeito Mandela, o Quantum Project, o 144.000, o Reversão Quântica. E depois no final também eu vou dar uma dica de um vídeo muito bom de um amigo meu. O link está na descrição do vídeo. É um psicanalista, né? Chamado Guilherme Gonzer, ele tem uns vídeos sensacionais sobre psicanálise. Eu gostaria que você conhecesse o canal dele, conhecesse os vídeos, ver que pessoa bacana e que mensagem super legal que ele deixa pra gente. Não esquece de dar seu like então, hein? E depois no final falo mais das novidades do canal. Bem, nós, durante esse período que a gente vem falando sobre arquétipos, nós falamos sobre arquétipos pessoais, arquétipos secundários, arquétipos coletivos, e hoje nós vamos falar das histórias arquetípicas, que são as histórias dos contos de fadas, que são contados para as crianças, e na verdade eu fiz uma pesquisa muito aprofundada sobre isso, e eu cheguei a uma conclusão, eu tive informações assim, que eu fiquei de boca aberta. Aí eu tô aqui para dividir com vocês que muita coisa eu não sabia e é um conhecimento muito importante. E eu acho assim que toda pessoa, seja independente de ser pai, de ser, enfim, de ter filho ou qualquer coisa desse gênero, você precisa saber. Porque as nossas crianças, elas estão à mercê da programação. Como eu digo assim, nós somos computadores biológicos. Então, imagina um computador, uma criança de 2 anos, que tipo de computador ela é? É um computador novinho, que está voando com um processador a 1000 e um HD vazio. Então, toda a informação que essa criança recebe, seja por áudio, seja visual, sensitiva, que é tato, paladar, enfim, todas essas coisas, ela vai processando aquilo na hora e vai formando um sistema de crenças. Agora, imaginem as histórias que são contadas para essas crianças. Vão fazer parte do sistema de crenças e vão fazer parte da sua psique, vai fazer parte do seu sistema como adulto. É por isso que é muito importante nós tomarmos cuidado e nós termos esse conhecimento sobre os arquétipos que são usados nas histórias infantis e qual é, como que eu posso dizer, qual o objetivo disso. Bem, fazendo então uma pesquisa a respeito desse tema, eu descobri o quê? Que as histórias dos contos de fadas, das fábulas, enfim, de todas as historinhas, elas na verdade são histórias arquetípicas. E essas histórias, elas não, a maioria dos contos de fadas, ou a grande parte dos contos de fadas, foram escritas pelos irmãos Grimm, né? Só que na verdade esses irmãos Grimm, eles não foram os criadores das histórias, eles só foram adaptadores. Essas histórias vinham
antes de Cristo. Só que elas tinham um nome diferente, alguma coisa aqui e ali diferente, mas a história é a mesma. E agora pasmem com o que eu vou te dizer. Além de a história ser a mesma, essa história ela bate com histórias da mitologia grega, da mitologia nórdica, africana, celta, enfim. Ela é a mesma história, só com uma roupagem diferente. Isso é muito interessante. E eu vou falar, então eu vou citar algumas histórias, alguns contos de fadas, e que você provavelmente você nem imaginava que história estava por trás desse conto de fadas. Por exemplo, A Bela e a Fera, A Princesa e o Sapo são a mesma história, só que contadas com alguns ingredientes diferentes, mas o conceito, o enredo, a história é a mesma. E é a mesma história mitológica de Eros e Psique. E essa história da Bela e a Fera, ou da Princesa e do Sapo, ou do Eros e Psique, elas tinham uma mensagem intrínseca nela. Que é o quê? Que as mulheres... Bom, vamos dar uma lembradinha na história, por exemplo, da Bela e a Fera. O nome já diz, A Bela e a Fera. É uma história, vamos dizer assim, baseada numa sedução, que a moça acaba no final ficando com a fera, que é grotesca, é feia e tal. Aí vem a história da Princesa e do Sapo, que é a mesma história. Eros e Psique. Essas três histórias, elas têm por pano de fundo o quê? A mensagem intrínseca que as mulheres, olha só, elas empurram para baixo. E essas histórias fazem com que as mulheres empurrem para baixo do tapete o lado sombrio dos maridos, namorados, pai, irmão. E é por isso que existe tanto abuso e tanto acobertamento nos casos de abuso, nos casos de vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Nos casos de violência doméstica, nos casos de até estupro. Por quê? Porque as três histórias elas têm a mesma temática. A mulher fica com um monstro e que no fundo o monstro ele tinha um perfil, ele tinha uma personalidade bonita. E ela acaba ficando com esse monstro, com essa criatura, com o sapo. Por que a sociedade tem essa tendência de empurrar certos aspectos para baixo do tapete? Certas coisas não são denunciadas. Da onde vem essa aceitação por parte das mulheres? E por que muitas vezes existe todo um entorno que ajuda, que colabora, contribui para que essas histórias que acontecem dentro dos lares sejam encobertas, sejam colocadas para baixo do tapete? Isso é uma programação que vem dessas histórias que a gente ouve quando é criança. Mais um exemplo. Peter Pan. Peter Pan é a mesmíssima história da Odisseia. Vocês conhecem a Odisseia de Odisseu, né? Ou Ulisses, né? O que o Peter Pan faz? Vai para a Terra do Nunca, viver suas aventuras e brigar lá com o Capitão Gancho. Ele vive na Terra totalmente diferente, né?
E a vida dele é uma eterna aventura. Aí tem a Wendy. A Wendy seria, vamos dizer assim, não chega a abrir isso, né? Porque é um conto infantil, né? Seria a namoradinha do Peter Pan. E o que ela fica fazendo? Ela fica lá na casa dela esperando o Peter Pan. Aí ele vem voando, né? Ai, vamos para as aventuras e tal. Ela, ai, Peter Pan chegou e vamos todo mundo embora e tal. Mas ela fica lá, eternamente esperando Peter Pan. Viver as aventuras dele. E você vê que a vida dela é atrelada à vida dele. Só que ele tem toda a liberdade de ir para a Terra do Nunca e viver suas aventuras. E a Wendy está lá esperando sempre. Comparando com a história de Ulisses, né, e Penélope, que era a esposa de Ulisses, Ulisses também saía para viver suas aventuras, as suas batalhas, né? E Penélope ficava lá, tecendo. Aí ela tecia, desmanchava tudo que ela tinha feito, tecia de novo, desmanchava, esperando as aventuras de Ulisses, que demorava 10, 20 anos. Ela tinha propostas de casamento e um monte de coisas, mas ela não se casava e ela não trocava o Ulisses por ninguém. Ela, não, eu vou esperá-lo porque assim, 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 eternamente esperando. O mesmo caso da Wendy. Quantas pessoas não ficam presos a essa questão esperando alguém que nunca vem? Da onde vem essa tendência para esperar? É a mesma história, baseada na mesma coisa. A Bela Adormecida está lá, adormecida, esperando o príncipe encantado. Essa é outra história. Quantas mulheres, e até homens também, mas eu vou explicar para vocês no final por que as histórias atingem mais as mulheres. Então a Bela Adormecida fica lá, esperando o príncipe encantado. E quantas mulheres e homens não ficam esperando a vida inteira pelo seu príncipe encantado? E não conseguem se relacionar com ninguém. Por quê? Porque eles esperam o príncipe encantado. E aqui não existe príncipe encantado. Isso é uma ilusão. Isso é uma programação. Aí, Cinderela. A Cinderela é um clássico da programação. E a história da Cinderela, eu não preciso nem contar a história aqui, porque todo mundo conhece, né? Então vamos nos prender ao que é mais importante aqui, a informação da programação. A história da Cinderela, ela é repetida em todo filme de comédia romântica. A moça sofre, 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 até que o príncipe encantado pega, a encontra, ele a encontra, e eles vivem felizes para sempre. Quantas pessoas não ficam presas nesse complexo? Tem até um nome isso, o complexo de Cinderela. Outra história infantil, o Patinho Feio. O Patinho Feio é outra história. Quantas pessoas no planeta Terra não se acham o Patinho Feio? E se tornam vítimas, sofredoras, com problema de relacionamentos, levam isso a vida inteira, ele é o coitado a vida inteira. E qual é o grande problema dessa questão do Patinho Feio?
é que ele acha que do nada ele vai se transformar num cisne. E ele não se transforma num cisne. Você só se transforma num cisne se você trabalhar para isso. Não adianta você esperar. E existem inúmeras histórias, fábulas, que são, na verdade, histórias reeditadas, mitológicas, que são programas e que são colocadas na cabeça das nossas crianças e por nós mesmos, por ignorância. E aí, o que acontece? Muitas vezes essas personalidades, esses arquétipos, eles começam a se manifestar da adolescência para frente. É por isso que muitas vezes os pais não reconhecem certas atitudes nos filhos. A gente vê muito, fala, nossa, mas eu nunca pensei, eu nunca poderia imaginar, o que eu fiz, onde que eu errei, não queria um filho assim, não queria um filho para isso, ou filho, né? Filho, menino ou menina. O que acontece? Essas histórias arquetípicas, elas ficam incubadas, vamos dizer assim, ficam arquivadas no HD dessa pessoa, dessa criança. E uma hora ele se manifesta quando ele é gatilhado. Quando é acionado esse programa. Quando se dá o start. E aí, do nada, vamos dizer assim, entre aspas, a pessoa começa a desenvolver essa história arquetípica. A criança começa a desenvolver a história arquetípica e ninguém reconhece. E existem histórias muito destrutivas. E que os pais até hoje não entendem. Falam, não sei o que deu no meu filho. São histórias arquetípicas que ficam arquivadas, que são colocadas na mente através desses contos, dessas histórias que para nós parecem inocentes. E nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por essa programação. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 3 meses. E esses dias, enquanto eu estava fazendo algumas coisas, e ele estava ali brincando e tal, mas ele ficava muito atrás, assim, querendo que eu desse uma atenção naquele momento, não estava dando. Eu peguei e coloquei num canal infantil. Olha só, gente. Estava passando uma coisa tão inocente. Eram 2 palhaços brasileiros muito conhecidos. Patati e Patatá. E aí, eu estava lá mexendo nas minhas coisas, coloquei no Patati e Patatá, ele ficou ali olhando. Nisso, você sabe que eles têm umas musiquinhas, né? Eles começaram a cantar uma música, eu não lembro o tom e nem o ritmo. Eu sei que a música falava assim. Só isso que falava na música. Tem que trabalhar, trabalhar até cansar. Tem que trabalhar, trabalhar até cansar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar até cansar. Aí eu peguei, vi aquilo e falei, meu, isso é programação. Isso é programação. Isso fica na cabeça da criança. E o que acontece? Ela vai manifestar o que mais pra frente? Uma personalidade autômata. Escrava. E ela não sabe de onde vem. Eu tenho amigos que conseguiram entrar numa empresa e ficar 30 anos dentro da empresa fazendo a mesma função. E se aposentaram dentro da empresa sem ter uma promoção. E saíram felizes. Por que eu não consigo? Eu nunca consegui ficar preso. Por quê? Talvez eu não tivesse sido programado para isso. Vocês percebem como as coisas acontecem? Tem um desenho animado também, que passa num canal desses de TV a cabo, né? E é o Zorro, um desenho. E eu comecei a reparar que toda vez que começa, ou quando começa o desenho, ou num determinado momento, aparece uma águia, do nada. A águia aparece voando, aí ela solta uns 2, 3, não sei como diz, eu não sei se é canto, o canto. Ela canta umas 3 vezes e some. O que é isso? Isso é uma programação que está dentro do desenho, não foi por acaso.
Aí a pessoa pode falar, mas a águia é positiva. Nesse caso, ela não está sendo positiva. Por quê? Porque qual é a intenção de quem colocou a águia no desenho? Gerar dopamina em quem está assistindo. E aí a pessoa sente o poder no desenho. Toda vez que ela assiste aquele desenho, ela sente uma energia diferente e ela acaba, como, vamos dizer assim, até se viciando no desenho sem perceber. Então eu acho que tudo que é colocado sem a nossa ciência está errado. Então imagine, se em dois palhacinhos, uma musiquinha, tava claro, se você duvida, é só você pegar e procurar nas músicas. Eles têm os DVDs lá deles, procura se você não vai achar essa música que eu tô falando. E essa música, e quem que assiste? São crianças de 1, 2, 3 anos. A gente está achando que é uma coisa inocente, e não, eles estão sendo programados. Agora, se você me explica, por que essa letra? Não poderia ser uma... se você está querendo incentivar a criança a ser trabalhadora, vamos dizer assim, que use esse argumento, você poderia colocar uma outra coisa. Por que não colocou tem que ser feliz? Tem que ser feliz até cansar. E por que colocou tem que trabalhar até cansar? Então, os arquétipos das histórias infantis são colocados nas crianças, isso fica armazenado e se manifesta assim que algum fator externo acabar influenciando. Isso vai e continua, esse programa continua rodando pela vida inteira. Então, se você chegar hoje em você e tentar analisar a sua vida, a história da sua vida, você vai ver que ou tem o patinho feio, ou tem, Chapeuzinho Vermelho. Qual é a ideia que as pessoas têm quando ouvem a história? Muita gente diz assim que o Chapeuzinho Vermelho deu trela. Por quê? Porque, primeiro, ela não poderia falar, né, com estranho, ela tinha que pegar a estradinha, né, e ir para casa da vovó. Não, ela parou ali para conversar com um estranho e aí ela deu direito para que muita gente pensa assim. E se você analisar, tem muita família que quando a menina, por exemplo, ou o menino, que seja, a criança, ela é molestada, e não precisa ser fisicamente, não, pode ser só moralmente. Um assovio, uma palavra, né? Que tem pessoas que costumam usar palavras pesadas com crianças. Muita gente, quando a pessoa chega em casa, a criança, e fala, ainda ela é criticada. Você não devia ouvir, você não devia parar, você não devia conversar. É a mesma coisa da questão da história da Chapeuzinho Vermelho. Então, não existe história nenhuma inocente. Não existe conto de fada nenhum inocente. Todos eles têm uma programação por trás, têm uma história arquetípica e essas histórias são muito antigas. São muito antigas, bem mais antigas que a gente possa imaginar. Só que elas vêm o quê? Elas vêm sendo apenas trabalhadas e adaptadas para uma realidade mais próxima da nossa. Mas são as mesmas histórias. Nada no planeta Terra é criado. Tudo é transformado, copiado, modificado, mas não existe criação. Canalizado, mas não existe criação. Essas histórias foram feitas, adaptadas para programar. Então, só para finalizar, se você tentar olhar a sua vida e você for sincero com você mesmo, você vai identificar uma dessas historinhas na sua vida. Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Patinho Feio,
Quem mais? Cinderela, A Bela e a Fera, A Princesa e o Sapo. E simplesmente ria disso. Quando você identificar isso, ria disso. É o primeiro passo para você acabar com esse programa e poder colocar um novo programa na sua vida. Esquecer essas histórias nocivas de sofrimento, de medo e acessar as histórias reais, as histórias multidimensionais que podem te fazer muito feliz e mudar a sua realidade. Bom, por hoje eu fico por aqui. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar os links que tem abaixo na descrição do vídeo. Logo, logo a rádio está no ar, a gente está trabalhando para isso. Muito obrigado, gratidão. Sou a fonte de todo amor e poder.